Boa noite, meus irmãos. Nós vamos iniciar o culto. Essa música que eu coloquei aqui, cantada por Wesley e Marlene, são missionários da Rádio Transmundial. Deus cuidará de ti. Deus velará por ti. Nós temos certeza que Deus está cuidando de nós. Os desalentos das provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Nós vamos cantar o hino 301 do cantor cristão, Crer e Observar. Em Jesus confiar. É assim que começa este hino do cantor cristão. E nós vamos cantá-lo todos juntos. Canta aí da sua casa e vamos acompanhar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelhado, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais um dia de vida. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor, nosso Deus, está na direção das nossas vidas, está controlando e dirigindo tudo, porque nós somos teus, nós pertencemos ao Senhor. Fomos resgatados por Jesus Cristo e somos teu povo, somos tua igreja. Nós te agradecemos, ó Pai, por este privilégio de poder fazer parte da tua família. Nessa hora, Senhor, estamos reunidos, cada um em suas casas, mas estamos juntos no nosso desejo de louvar e de adorar ao Senhor. Amém. Receba nosso louvor, receba nossa adoração. Amém. Nós vamos ler a tua palavra, Senhor, e nós te pedimos, ó Deus, nesta noite,
fala conosco, fala ao nosso coração e nos ajude, ó Deus, a entender cada dia mais a tua vontade para a nossa vida. Essa é a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Num tempo como esse, a gente fica perguntando, não é? Será que tudo que está acontecendo é da vontade de Deus? Deus está permitindo? Deus está concordando? Ou Deus está promovendo esse tempo? A gente não sabe ao certo o que dizer, mas nós podemos falar sobre a vontade de Deus, porque isso nós temos muito claro na palavra do Senhor. Eu quero ler primeiro Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma das frases mais comuns é, se Deus quiser. Mas essa frase apresenta um problema para nós. Quando é que a gente sabe se realmente Deus quer alguma coisa? Bom, o texto que nós lemos fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o próprio texto diz que para nós entendermos a vontade de Deus, nós temos que entender os padrões de Deus. E o texto fala de não conformar com este mundo. Nós nunca vamos entender a vontade de Deus se nós estivermos nos guiando pelos padrões do mundo. Nós temos que ser transformados a cada dia, como diz o texto, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então temos que ser transformados pelos ensinos da palavra de Deus. E a vontade de Deus vai nos transformando de dia em dia. Mas nós podemos afirmar que a vontade de Deus para a nossa vida já foi revelada. Mas como que eu não sei a vontade de Deus para a minha vida? Sim, a vontade de Deus já foi revelada e ela está debaixo do nosso nariz. Ela está escrita em 66 livros, em 1.189 capítulos e em 31.173 versículos, todos inspirados por Deus, para nos ajudar a gente se conduzir no temor do Senhor. Então a vontade de Deus está revelada na sua palavra. É para isso que existe a Bíblia, é para isso que existe a palavra de Deus, para que a gente conheça a vontade do Senhor, porque a Bíblia é o registro de tudo que Deus quis que nós conhecêssemos acerca dos seus propósitos, do seu plano para nós. Então, uma vez a gente ficar preocupado, eu precisava de um sinal para saber se tal coisa é vontade de Deus na minha vida ou não. Nós precisamos ser mais caçadores de sabedoria. Sabe aonde? Na palavra de Deus. Nós temos que estudar e conhecer mais a Bíblia e ser mais obediente, porque aí nós vamos aprender claramente na Bíblia, expressa a vontade de Deus. E o texto que eu quero me ater para a nossa reflexão é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18, porque fala expressamente qual é a vontade de Deus para a nossa vida. No mínimo, se nós prestarmos atenção a esse texto, nós vamos entender qual é a vontade de Deus. Pelo menos 3 coisas esse texto nos diz que é a vontade de Deus para a nossa vida. O texto diz assim: regozijai-vos sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus é que a gente vive em comunhão com Ele. E esses 3 versículos, o que é que eles têm em comum? Por que esses 3 versículos foram colocados juntos como sendo a vontade de Deus para a nossa vida? Bom, esses 3
versos, eles vão representar um conjunto de atitudes que refletem uma vida de comunhão com Deus. E se de fato nós colocarmos essas atitudes na nossa vida, nós estaremos cumprindo a vontade do Senhor para nós. Porque a vontade de Deus, revelada nessas 3 atitudes, elas refletem uma vida de contentamento, uma vida de satisfação, uma vida de alegria, apesar das circunstâncias. Isso é que é muito bonito na vida cristã, não é? Apesar das circunstâncias, ou sejam quais forem as circunstâncias, nós estamos contentes por quê? Porque Deus está no controle de tudo e nossas vidas pertencem a Ele. Então vamos lá. São 3 atitudes que o texto nos ensina sobre a vontade de Deus. Qual é a primeira vontade de Deus que Deus quer na nossa vida dentro desse texto? Primeiro, regozijai-vos sempre. Esta é a primeira atitude. O que significa regozijar? Significa encher-se de alegria e contentamento. Então, esse regozijar-se é como Paulo disse que em Cristo ele pode todas as coisas e ele está contente em qualquer circunstância, tendo fartura ou tendo falta, passando por provações ou passando por momentos de tranquilidade. Sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, Paulo disse que ele estava contente. E a alegria que nós sentimos é que em todas as circunstâncias Deus está controlando e dirigindo a nossa vida. Mesmo no sofrimento, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque sabemos que Ele é o comandante, Ele é o piloto, Ele está na direção. Por isso, esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Esse regozijar-se é uma decisão que a gente toma de fazer da comunhão com Deus a coisa mais importante da nossa vida. E sabe de uma coisa? Essa confiança que temos em Deus, ninguém pode nos roubar. Nada pode nos afastar do amor de Deus, nada pode nos tirar essa comunhão. Por isso, nós podemos nos regozijar, ficar firmes, seguros, alegres, contentes no Senhor. A segunda atitude que o texto nos apresenta é orai sem cessar. Esta é a vontade de Deus. Como uma prática constante, significa uma vida de dependência de Deus, de comunhão com Deus, de amizade com Deus e de reverência diante do Senhor. Porque orar não é só mandar palavras para Deus. Orar é manter um relacionamento com Deus, porque orar é conversar, é falar, é diálogo. E orar, então, é ter um relacionamento com Deus, se expressar diante de Deus, até ouvirmos a voz de Deus, até sentirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Porque, meus irmãos, Deus sempre nos ouvirá. Qualquer oração Ele vai ouvir. Nada está oculto aos ouvidos do Senhor. Ele sempre vai nos ouvir. Agora, nós estamos ouvindo a Deus? Nós é que precisamos ouvir a voz de Deus. Então, este orar sem cessar é ter uma vida de constante comunhão com Deus, onde há um relacionamento de diálogo, onde nós falamos com Deus e Deus fala conosco e nós ouvimos Deus falar. Então, a oração, ela cria esse canal de comunicação com Deus, que nos faz entender a vontade dele. E assim nós vamos assimilando os propósitos de Deus. Nós vamos conhecendo a vontade de Deus e vamos nos adequando a ela. E a terceira vontade de Deus revelada neste texto, terceira atitude que nos ajuda a compreender a vontade de Deus é: em tudo dai graças. Essa é uma atitude que é um privilégio que tem o Filho de Deus. Não somos merecedores de nada, mas somos os receptores imediatos das bênçãos celestiais, como escreveu
Paulo aos Efésios. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, só por aí, nós já temos motivo para dar graças no restante da nossa vida. Então, dar graças em tudo deve ser um estilo de vida, uma estratégia para relacionamento íntimo e constante com Deus. Não é fácil, às vezes tem coisas que acontecem que a gente pensa assim, mas como que eu vou dar graças numa situação dessa? Nós vamos entender que lá na frente as coisas vão se ajustando. Muitas coisas não acontecem como nós gostaríamos, mas se Deus está na direção, se Deus está no controle, se nós pertencemos a Ele e se nós entendemos que devemos dar graças em tudo, no final, Deus vai colocar as coisas nos lugares. E nós vamos entender que é assim, com certeza, é que vamos entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. São 3 atitudes, meus irmãos: regozijar, orar sem cessar e em tudo dar graças. As pressões do mundo são muitas. Certamente, Satanás não quer que nós sigamos este modelo de buscar a vontade de Deus. Ele mente. Satanás mente quando ele diz assim, Deus deve para você riqueza, saúde, prosperidade, você não pode ficar contente com qualquer situação, você merece. Isso é tudo mentira do diabo. A vontade de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele, apesar das circunstâncias, que nós reconheçamos que Ele já nos presenteou com a salvação, com a vida eterna, o sacrifício de Jesus na cruz por nós, aquele sacrifício substitutivo foi a maior bênção que nós já recebemos. O que possa acontecer na nossa vida aqui, meus irmãos, é tudo passageiro, é tudo... A Bíblia diz que a vida é um sopro, um conto ligeiro, como uma fumaça que some. A nossa vida, de fato, é na eternidade com o Senhor. Então é lá que nós concentramos todos os nossos investimentos. Nós não podemos vender uma facilidade ou uma tranquilidade aqui e sacrificar o relacionamento com Deus. Então, quando nós entendemos a vontade de Deus, é que nós podemos passar por todas as circunstâncias, porque nós sabemos que no final, Deus colocará tudo no lugar e um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus. E nós fazemos parte do povo que já vai estar com o Senhor Jesus, reinando com Cristo na eternidade. Então, meus irmãos, apesar das circunstâncias, Ele já nos presenteou com bênçãos espirituais eternas e nós já temos motivo para agradecer ao Senhor. São 3 versos neste texto de Tessalonicenses que são mais do que atividades. Eles, se você pensa em atividade, eu tenho que orar, eu tenho que dar graças, eu tenho que regozijar. Se eu pensar em atividade, vai ficar parecendo uma prática pesada na minha vida. Mas o meu relacionamento com Deus não é e nunca será um jugo pesado, ou as práticas que eu tenho que colocar na minha vida, elas não vão ser itens na minha agenda espiritual, ou afazeres nos meus dias corridos. A ênfase do texto é que a vontade de Deus para mim não é tanto uma disciplina, é uma dependência de Deus. Ela não é tanto uma agenda a ser cumprida, é uma atitude que demonstra dependência do Senhor. E não é uma estratégia devocional, é um estilo de vida. Buscar a vontade de Deus com essas 3 atitudes é um estilo de vida. Nós poderíamos listar inúmeros aspectos da vontade de Deus que são revelados na sua palavra. Nós já conhecemos a vontade de Deus porque conhecemos a Bíblia. A Bíblia fala sobre crescimento espiritual, instrução dos filhos na fé, evangelização, dízimos e ofertas, edificação dos santos, servir uns aos outros, dons a serviço do Senhor, uma série de itens que dizem respeito quanto à vontade de Deus para nossa vida.
Então, o que eu quero afirmar é que nós devemos nos preocupar muito mais com a vontade de Deus que já está revelada na sua palavra e obedecer. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Se a gente se preocupa com a vontade de Deus que já está revelada na sua palavra, Deus vai cuidar do restante. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. Jesus já deu a sua vida por nós. Ele não vai fazer mais do que isso? Então Ele quer o melhor para as suas ovelhas, que somos nós, ovelhas de Jesus Cristo. A vontade de Deus se conhece quando a palavra de Deus é obedecida. Terminando, Hebreus 13, 20 e 21 diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, são atitudes simples. Regozijar, contentar alegremente no Senhor, orar como atitude de relacionamento com Deus, até ouvir a voz de Deus e dar graças em tudo. São atitudes que vão nos ajudar a viver no centro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos estudar mais a palavra de Deus, estudar mais a nossa Bíblia, porque aí nós vamos conhecer mais e mais a vontade de Deus para cada um de nós. Deus nos abençoe. Eu quero cantar novamente uma estrofe desse hino que nós cantamos agora, o 301, que ele fala exatamente de tudo isso que nós acabamos de cantar. Mas eu quero cantar a última estrofe com os irmãos. A última estrofe. 301, crer e observar. Vamos lá. Resoluto, Senhor, e com fé zelhado, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. O fiel obedece ao que Cristo mandar e assim ele vai conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então vamos orar mais uma vez. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque o Senhor providenciou a tua palavra, que registrou toda a tua vontade para as nossas vidas. Nos ajude a conhecer a tua palavra, dê a nós amor à tua palavra, porque assim nós vamos conhecer a tua vontade. E nós precisamos conhecê-la, ó Deus, porque nós já sabemos que o lugar mais seguro para a gente estar é no caminho da tua vontade. Ó Deus, nós rogamos agora por toda a tua igreja, reunida em suas casas, famílias reunidas. Ó Deus, onde estiver um servo teu agora, estenda sobre ele a tua bênção. Estenda sobre os teus servos, ó Pai, a direção e a orientação do teu Santo Espírito e o esclarecimento, para que cada um possa conhecer a tua vontade revelada na tua palavra. Amém. E nós rogamos, ó Pai, visitando cada lar, supre as necessidades, ó Deus. São necessidades de muitas naturezas. As emocionais hoje são maiores, ó Deus. Não estamos acostumados em viver como estamos vivendo. Mas, ó Pai, sabemos que o Senhor está presente conosco e o Senhor está dirigindo as nossas vidas. Então, neste momento, nós sentimos seguros, porque aconteça o que acontecer, nossas vidas pertencem ao Senhor. Amém. Então, ó Pai, com teu Santo Espírito, conforta e consola cada família, dando, ó Pai, o suporte
que nós precisamos suporte emocional e, acima de tudo, suporte espiritual, para que esse tempo seja um tempo também de crescimento espiritual, ó Deus. Estudo da Tua palavra, de oração, de comunhão. Ó Deus, nós precisamos que o Senhor também derrame bênçãos materiais, porque nós sabemos que todo o nosso sustento vem do Senhor. E nós colocamos no Senhor a nossa confiança. Abençoa, Pai, todos os profissionais, trabalhadores da Tua igreja, aqueles que dependem, Senhor, do comércio, da educação, todos os segmentos, ó Pai, que estão prejudicados nesse momento. Nós suplicamos que o Senhor visita cada família e supre, Senhor, as necessidades neste momento. Pedimos, ó Pai, pelas autoridades que têm que tomar decisões. A Tua palavra nos ensina a orar por eles, para que as decisões que eles tomem promovam paz, para que haja paz. Por isso nós rogamos, ó Deus, que a Tua vontade prevaleça também na vida dos governantes do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Mais uma vez, Senhor, nós rogamos, visita cada lar e derrama a bênção necessária em cada vida, Senhor. Nós oramos, agradecemos pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está providenciando e pelo que ainda receberemos do Senhor. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nosso culto está chegando ao final. Novamente nos reencontraremos em culto no domingo, às 9 da manhã e às 19 horas. Deus abençoe os irmãos. Precisando de oração, liga. A gente pode orar pelo telefone também. Podemos conversar e a gente está à disposição da igreja. Liguem e a gente pode conversar e orar. Alguns ministérios estão de prontidão também. O Ministério de Ação Social visitou famílias hoje, distribuindo cestas, e nós não podemos fazer muito, mas queremos fazer o melhor. Deus abençoe os irmãos. Tenham um bom final de noite e um restante de semana na bênção do Senhor. Deus a todos abençoe.